queridos irmãos e irmãs da Paróquia de São José, aqui em Arapiraca. É uma grande alegria poder participar desta noite do novenário, podendo expressar também a minha unidade a esta paróquia, a esta comunidade fervorosa que celebra o seu padroeiro. É claro que essa expressão da unidade de Jesus ao Pai traduz a essência de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus encarnado, é o Filho de Deus que se fez homem. E é muito importante que entendamos isso. Não se trata de alguém, de um ser humano sábio, não se trata de um ser humano com palavras bonitas ou com poderes extraordinários. Jesus é o Filho de Deus. Por isso, ele expressa com uma palavra clara, num momento decisivo de sua vida, que quem de fato crer nele, crer também no Pai e vice-versa. Portanto, Jesus expressa a sua identidade, que está intimamente unida ao Pai. Ele dirá noutro momento: quem me ver, ver o Pai. O próprio Evangelho de São João, diante do questionamento do apóstolo Filipe, Jesus responderá dessa forma: ó Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não compreendeste? Quem me vê, vê o Pai. Então, por trás desta expressão, nós encontramos a profunda unidade, a indivisível unidade entre Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, e o Pai que o enviou. Na sua opinião, qual o significado mais profundo da declaração de Jesus de que vê o mundo com luz? Jesus é a esperança da humanidade. Acredito que uma das imagens mais significativas de falar desta esperança, que até uma criança pode compreender, é falar de luz. Se você pergunta a uma criança: você quer estar num ambiente claro ou quer estar num ambiente escuro? Naturalmente, qualquer criança vai dizer: eu quero estar num ambiente claro. Porque a luz traz segurança, a luz traz clareza, a luz traz ao ser humano aquilo que de melhor ele pode expressar. Jesus, quando se apresenta como luz, e na verdade nós temos uma série de passagens onde Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou como, por exemplo, quando Jesus realiza um milagre a um cego, e aí nós temos algumas passagens no Evangelho de São João, mas também nos Evangelhos sinóticos, quando aquele homem cego, e o que é que significa estar cego? Significa estar na escuridão. Jesus então dele se aproxima e o liberta da escuridão. Então, a expressão de luz significa a esperança da humanidade. A luz é também o contrário das trevas. Quando se quer falar do homem perdido, desencontrado na vida, se usa essa expressão de estar nas trevas, que é o símbolo do poder do mal. Quando Jesus diz, portanto, eu sou luz, ele quer expressar justamente, é a esperança da humanidade, outrora nas trevas. O próprio profeta Isaías vai dizer isso, e nós escutamos, por exemplo, na liturgia do Natal: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz.
E, é claro, essa expressão maior da luz de Deus se dá no Cristo ressuscitado. Por isso que essa palavra, neste tempo pascal, adquire esse significado maior, não é? O ressuscitado se torna agora a luz para toda a humanidade. O que significa dizer que Jesus fala conforme o Pai lhe ordena? Jesus é o grande missionário do Pai, não é? E ele vai expressar de várias formas que não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, daquele que o enviou. Então, é muito interessante a gente pensar em dois aspectos desta obediência de Jesus para com o Pai. Primeiro, não se trata de uma obediência que retira de Jesus a sua liberdade. Lembremos-nos que Jesus, ao assumir a nossa humanidade, assumiu tudo que é próprio do ser humano, exceto o pecado, como sabemos. E se há algo no ser humano precioso que foi assumido por Jesus, é a liberdade. Então Jesus é livre. E esta liberdade o faz ser obediente ao Pai. Toda a missão do Filho é o cumprimento de todas as profecias. Veja, de tudo aquilo que o Pai falou ao longo da história da salvação. Se a gente pensar, por exemplo, as profecias sobre o Messias, vamos pensar aqui, por exemplo, as profecias do servo sofredor, tão bem detalhado pelo profeta Isaías, no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 50, os cânticos do servo sofredor, se falava de um enviado de Deus que iria padecer por sofrimentos. Veja, o sofrimento para Jesus é um ato livre, mas ao mesmo tempo é um ato de obediência à missão que o Pai lhe confiou. É oportuno que nós recordemos que essa obediência se dá até o último instante da vida de Jesus. Vamos recordar aqui um momento definitivo, onde nós poderíamos até fazer a alusão desta liberdade e ao mesmo tempo desta obediência plena de Jesus ao Pai. Refiro-me ao Horto das Oliveiras, naquele momento posterior à instituição da Santa Ceia. Jesus sobe ao horto e lá diz o Evangelho que Jesus entra num profundo estágio de oração. É claro, uma oração acompanhada de uma angústia profunda, de um sofrimento. Jesus está diante daquele momento decisivo de sua vida. O apelo humano em desistir, o apelo humano em fazer a sua vontade diante do sofrimento, porque ninguém gosta de sofrer, nem Jesus. Qual é a expressão de Jesus nesse momento? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a carta aos Hebreus vai dizer isso com grande precisão, que Jesus, mesmo padecendo por sofrimentos, foi fiel ao Pai, livremente. E por isso o Pai não o abandonou. A carta aos Hebreus se refere, portanto, ao mistério da ressurreição de Jesus. Porque Jesus foi obediente ao Pai, o Pai não o abandonou às garras da morte. Então nós vemos aqui esses dois conceitos que se fundem na vida de Jesus e que não são contraditórios, pelo contrário, expressam a profunda identidade de Jesus ao ser enviado da parte do Pai. Ele veio para livremente fazer a vontade do Pai. Qual sua
para os jovens sobre a obediência às palavras de Jesus? Nós vivemos um mundo que muito nos desafia, não é? Principalmente para as novas gerações. Muitos referenciais estão sendo perdidos por uma cultura aversa aos verdadeiros valores, e dentre os valores está o respeito e a obediência dos filhos aos pais. É interessante, eu acrescentaria um terceiro valor precioso, talvez o mais expressivo. Eu acrescentaria, além do respeito, da obediência, o amor também dos filhos para com os pais. Acho que estas três palavras são o tripé que deveria sustentar toda e qualquer relação, inclusive e especialmente a relação do filho para com o seu pai. Por quê? Porque é claro que se eu não respeito, eu não vou obedecer. E se eu não obedeço, significa que dificilmente eu estarei amando. Essas três palavras estão concatenadas, estão unidas. Então acho que na relação hoje dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, precisam ser levadas estas relações, precisam ser levadas em consideração esses três valores: o respeito, a obediência e o amor. É claro que é complexo responder isso em poucas palavras, mas acredito que se os filhos colocarem no horizonte de suas vidas estas três palavras, poderão recordar o grande valor que faz crescer, que faz frutificar a vida dos seus filhos. Nós poderíamos, ligados à última pergunta que me foi feita, poderíamos dizer assim, que Jesus Filho se tornou grande, como São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, não é? No capítulo 2, porque ele foi obediente ao seu pai, porque ele fez a vontade do seu pai. Então os filhos crescem, os filhos amadurecem à medida em que descobrem este valor da obediência, do respeito e do amor aos seus pais. Defina com uma palavra o que é ser sacerdote. É doação. Ser um sacerdote é ser um para os outros. Sem doação não há sacerdócio. Ao menos não há o sacerdócio como Jesus assim o quis e o quer. Então, dentre muitas coisas, ser sacerdote é entregar a sua vida em favor de muitos. Por amor